Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para entrevistar uma pessoa super especial, que é o Dr. Orlando. O Dr. Orlando que é médico oncologista e tem uma atuação muito importante nessa área. Então eu quero já agradecer de antemão, muito obrigada, Dr. Orlando, por conceder o seu tempo nessa entrevista, para a gente poder mostrar um pouquinho do seu trabalho, da relevância que tem o seu trabalho na sociedade. E eu já gostaria de agradecer e já começar uma pergunta super importante, que é: qual que é, doutor Orlando, a relevância do Outubro Rosa, desse momento que a gente está vivendo, para as mulheres no nosso país? Doutora Nádia, é prazer estar aqui com você, primeiramente agradecendo o convite, e é de extrema importância, né? Te parabenizo pela iniciativa e aproveito, é de extrema importância, né? Hoje o Outubro Rosa, ele nada mais é do que um mês, né? Às vezes a pessoa fala Outubro Rosa, o que significa esse Outubro Rosa? Né? Então ele nada mais é do que um mês de conscientização ao câncer de mama. Visto que esse câncer é um dos cânceres mais comuns na mulher, perdendo apenas para o câncer de mama não melanoma. E é um câncer de um prognóstico muito bom desde que diagnosticado no início. Então a gente aproveita esse mês para conscientizar, para desmistificar, né? Esse diagnóstico, que às vezes é um diagnóstico que às vezes abala muito a pessoa. As pessoas ficam até com medo de procurar o câncer, né? Então a gente usa esse mês de outubro, como Outubro Rosa, para desmistificar um pouquinho isso aí e fazer com que faça um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Para você ver, doutora, hoje a gente tem aí são dados atuais, dados nacionais, a gente tem cerca de 65 mil novos casos por ano do câncer de mama, né? E isso aí, quando diagnosticado no estágio clínico 1, que é o estágio inicial, tem uma expectativa de cura muito grande. Se a gente passar esses dados para o mundo, a gente tem cerca de 2 milhões de novos casos de câncer de mama. Então, assim, é uma doença realmente que alarma e que vem crescendo a cada dia. E que o principal cuidado em pegar no começo é a cura. Visto que quando pego no estágio inicial, a chance de cura é de mais de 90%. Muito bom, que interessante, né, gente? É importante a gente saber desses dados que o Dr. Orlando está trazendo para a gente, porque às vezes são dados que às vezes são distantes, mas quando a gente traz à tona, a gente tem um cuidado maior. E, Dr. Orlando, eu fico pensando, e acho que minhas seguidoras também vão gostar de saber, como que nós mulheres podemos fazer em casa, no dia a dia, para nos prevenir, para nos cuidar. Qual é a dica que você dá para a gente se cuidar em casa e notar os sinais e sintomas, qualquer sinal e sintoma diferente do nosso corpo? Doutora Nádia, excelente pergunta. Excelente pergunta, maravilhosa. Existem alguns sinais de alerta, alguns sintomas, né? São vários, são inúmeros. Mas a gente separa ali cerca de 6 a 8 que são mais comuns. Então, existem alguns sinais e sintomas que a mulher pode identificar. Ela mesma, olhando para a mama, ela mesma fazendo um autoexame. Eu costumo muito falar para as minhas pacientes o seguinte: ninguém conhece melhor a sua mama do que você mesmo. Então, uma inspeção, olhar a mama, o que tinha antes, o que tem agora, como que era antes, como que é agora, isso é importantíssimo. Então, dentre os sinais, a gente tem, por exemplo, endurecimento da mama, né? A mama, que tinha aquela consistência macia, fibroelástica, ela começa a ficar endurecida, enrijecida, primeiro. Segundo, inversão do mamilo, é um sinal muito importante e comum. O mamilo, o bico do peito, que era pontudinho para fora, ele começa a se inverter do nada. Inversão de mamilo. 3, saída de secreção da mama, né? Ah, doutor, mas a minha sai aquela secreçãozinha branquinha. Isso é normal. Às vezes a secreção mucosa, secreção de água de sangue, é um sinal de alerta. 4, nódulo. O próprio nódulo. A pessoa
Opa, peraí, tem um nódulo que antes não tinha na minha mama e agora tem nódulo. 5, assimetria. A mama era simétrica, era igualzinho uma com a outra, de repente uma mama começou a ficar mais inchada, mais aderida. 6, dilatação das veias. Às vezes a mama que antes não tinha veia, agora está toda cheia de vasos, né? 7, alteração da textura. A mama que era coloração normal começa a ficar escurecida, começa a ficar avermelhada. E o último, que é feridas. Antes, a mama normal, tempo depois começou a aparecer uma feridinha que não cicatriza, e aquela feridinha pode coçar, né? Então, esses sintomas que eu enumerei são os mais comuns. E um sintoma importante é inspeção. Olha a sua mama. Né? Muitas vezes, quando a gente fala de câncer, a pessoa fica um pouco receosa até de fazer o exame. Porque fica, eu tenho medo do que eu posso encontrar. E isso, hoje em dia, a gente está desmistificando isso. A maioria dos cânceres hoje tem cura, depende do estágio que a gente consegue detectar. Né? Então é isso. A realização do autoexame, doutora, é muito importante. Excelente, tá vendo, gente? Olha só que dados importantes. Como é importante, né, como o Dr. Orlando tá trazendo aqui para mim e para vocês, a gente ter esse cuidado de se tocar e se vier algum desses sinais, algum desses sintomas, a gente pode fazer, deve fazer, como o Dr. Orlando acabou de nos contar, de nos orientar aqui, a procurar ajuda, sem medo, né? A estética, realmente, ela é muito importante, né, para a mulher brasileira. A gente nota, né, doutor Orlando, muitas mulheres com período de sofrimento, né, um sofrimento grande. Então, elas relatam assim, doutora Nádia, eu passei por um envelhecimento muito severo no último ano porque eu descobri um câncer. Então, elas trazem muito isso para mim na clínica, faz parte também do meu dia a dia e a gente sempre tem que ter um manejo, um cuidado para receber essas pacientes, para essa parte psicológica também. E elas também vêm com a queixa muito da estética do envelhecimento, querendo fazer algum procedimento estético também depois do tratamento, após a permissão do médico. E, doutor Orlando, eu gostaria de fazer uma pergunta. O câncer de mama, ele acomete apenas as mulheres? Doutora, excelente pergunta, mais uma vez. Não, o câncer de mama não é uma exclusividade só de mulheres. Na verdade, pode ter em homens também. Tá? Às vezes, a gente direciona o outubro rosa, né, o lacinho rosinha, em mulheres. Sim, é um dos mais comuns, em mulher, realmente. Mas existe sim em homens. Então, o câncer de mama, ele pode sim acometer homens. E, às vezes, ele tende a ser um pouco mais agressivo quando ele é homem. Tá? Então, não é porque é homem que não vai fazer autoexame. Vai fazer autoexame sim. Né? Vai pegar na mama, se perceber um caroço, procura um clínico, procura um mastologista, procura um oncologista, porque o câncer de mama, infelizmente, não é uma exclusividade, né, de sexo masculino ou feminino. Podemos ter, sim, câncer de mama em homens. Muito bom. Olha, gente, essas informações são muito valiosas. Então, doutor Orlando, eu quero te agradecer, tá, pela presença, pela disponibilidade do seu tempo, de vir trazer um pouco aí do seu conteúdo, da sua bagagem, que é tão extensa nessa área fantástica que é a oncologia, que ajuda tantas pessoas, que agrega tanto na vida das pessoas, muitas vezes curando, outras vezes apenas aliviando e conduzindo as pacientes. Eu quero te parabenizar e quero te agradecer por essa disponibilidade. Muito obrigada por você ter aceitado e ter trazido esses dados tão importantes para a gente. Doutora, eu que agradeço, tá? Agradeço o convite, agradeço a iniciativa, tá? É um prazer estar aqui e estou à sua disposição. Qualquer coisa que você precisar relacionada à área, conte comigo, tá? É um prazer falar para as suas seguidoras e poder levar um pouquinho, né, de conhecimento a mais. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Até mais.